Na última década, mais especificamente de 12 anos para cá, período de pontificado de Francisco em Roma, muitos adventistas associaram a sua eleição a um quadro escatológico mais abrangente. O fato de existirem dois papas, um emérito, Bento XVI, que pediu licença por motivos de saúde, e um papa efetivo, um fato que já não acontecia na história da Igreja há séculos, para eles acendeu uma luz vermelha sobre os eventos finais. Na verdade, para além desse quadro e desse contexto quase que inédito, se assim a gente pode dizer, existia também uma teoria por trás que fortaleceu essa visão e esse senso de, por assim dizer, ênfase escatológica que tinha a ver com uma teoria, a teoria dos 7 papas, que foi desenvolvida pelo pastor Samuel Ramos. Associada a essa ideia vieram muitas outras. Um livro do pastor Jonathan Conceição e logo depois também uma série de vídeos produzidas por David Gates e também por um outro líder sul-africano independente, o Walter Veith. Todas essas ideias apontam para contextos mundiais que poderiam levar ao fim do mundo e que estariam se cumprindo de forma imediata. E essas pessoas, como estudiosas, teriam percebido que essas coisas estavam se desenrolando, enquanto a igreja, num sentido geral, estava insensível. Eles eram os portadores de uma verdade esquecida, o remanescente do remanescente. Associadas a essas ideias, muitas vezes vinham outras. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Muitas vezes essas pessoas utilizam-se de um método teológico, de uma metodologia que é problemática, e por isso chegam a conclusões inéditas, que outros pesquisadores não chegam. Entretanto, o que eles falam é interessante. O tom é de autoridade. E vamos lá. Quem, sendo cristão, não quer ver Jesus voltar logo? A mensagem parece piedosa, é interessante e enche o coração de esperança, mas parece que a cada ciclo de novas esperanças surgem novas decepções e a vida vai se tornando, pelo menos num momento, sem cor, sem graça, até que uma nova ideia surja e se renove uma falsa esperança. O Papa morreu e essa teoria virou mais uma para a história da escatologia de jornal, que muda de acordo com os acontecimentos, que nunca se efetiva e onde muitas vezes os seus teóricos não são cobrados nem responsabilizados pelas posições que têm. Mas isso não adianta. Hoje, um dia após a Páscoa, o Papa morreu. E dias atrás, no Capão Redondo, um bairro importante do interior de São Paulo, bairro, aliás, que em grande parte foi propriedade da Igreja Adventista através do antigo Seminário Adventista que deu origem ao atual UNASP. Um grande painel com o logo e o nome da igreja estampado apregoava a volta de Jesus para 2027. Novas teorias que se acumulam, causam problemas e passam como se nada tivesse acontecido depois. Sobre este tema, a Unaspres, a editora universitária adventista, publicou em 2008, na época da gestão do pastor Vanderlei Dornelles, esse sim,
um dos grandes especialistas em escatologia no contexto adventista, este livro, O Dia da Sua Vinda, que é resultado da tese doutoral do pastor Alceu Nunes. Esse livro é um belo apanhado histórico de como, no decorrer da história, desde a igreja primitiva, movimentos escatológicos tentaram atribuir datas à volta de Jesus. Inclusive, aqui no Brasil, isso aconteceu por volta ali do século de 1890, onde Antônio Conselheiro, isso mesmo, Antônio Conselheiro, que você estudou nas aulas de escola, nas aulas de história na escola, atribuía a volta de Jesus ao ano de 1900. Essa é uma das histórias que está aqui. E eu quero trazer para vocês uma das conclusões deste livro para que a gente compreenda um pouco desse problema. Pastor Alceu, na página 115 deste livro, vai dizer o seguinte: com respeito ainda às implicações missiológicas da datação de datas, constata-se que denominações religiosas a que pertencem esses marcadores sofrem o descrédito da sociedade. Igrejas sérias e tradicionais passam a ser olhadas com desconsideração, menosprezo e desconfiança. Algumas reportagens apresentam uma postura que provoca risos e ironia, zombando da credulidade do povo que ainda crê no fim do mundo. Algo que está supostamente aceitável à mente racional forjada pelo iluminismo do século XVIII. Cada vez que a gente promove esse tipo de ideia de escatologia furada, quem se prejudica é a missão de Deus como um todo. E a igreja, de forma específica. Não são só os adventistas que embarcam em canoas furadas. Na década de 60, 80, os assembleianos, por exemplo, tinham uma questão com a União Soviética, e diversos editoriais do Mensageiro da Paz, que é o jornal oficial dessa denominação, falavam sobre o papel da Rússia num contexto escatológico que não aconteceu, não se confirmou e nem mereceu uma errata por parte dos jornalistas responsáveis pelo periódico. Mas não é sobre outras correntes escatológicas que eu estou falando aqui hoje. O que eu estou tentando lidar é com a nossa responsabilidade em fazer afirmações sérias e responsáveis, porque sem elas o nome de Deus é afetado, a credibilidade da igreja é afetada e com isso todo mundo perde. Ganha quem teve muitos views durante anos e agora não vai ter o que dizer. Meus irmãos, a marcação de datas para a volta de Jesus e essa forma de tentar manipular a realidade em prol do que diz as Escrituras traz descrédito, mas ela revela também o quanto nós vemos de forma insuficiente aquilo que a Bíblia revela e como nós menosprezamos a grandeza do Evangelho. Parece que ele não é suficiente para que a gente saia das nossas casas e evangelize. Parece que a gente precisa de um grande evento mundial acontecendo a todo momento para que a gente só cumpra aquilo que Deus nos deu como missão. Essa é uma maneira irresponsável de lidar com as Escrituras e Deus nos cobrará delas. Cobrará não só aos líderes, mas cobrará também àqueles que deixam de ouvir o apelo para que não sejam enganados e preferem dizer, me engana que eu gosto. Não é sobre esse frio da barriga da expectativa escatológica que as Escrituras querem nos informar. E por causa desse frio da barriga é que todos nós entramos em descrédito.
e somos colocados como loucos, lunáticos e coisa do tipo. Que Deus nos dê sabedoria. Sabedoria, inclusive, para saber a quem ouvir. Sabedoria para levar a sério as Escrituras. Sabedoria para não transformar em piada aquilo que é a grande esperança da restauração final de todas as coisas, que é a volta de Jesus. Que nós possamos levar isso a sério, levar o apelo do Evangelho a sério, que o grande sinal da volta de Jesus é a pregação do Evangelho, a pregação dos atos de Deus na história e da convicção de que Ele voltará e buscará o seu povo. Mas para isso a gente não precisa marcar data para a volta de Jesus, associar isso a Papa e outras coisas. Talvez seria muito positivo que a gente olhasse para os livros, olhasse para os eruditos, para quem está pesquisando de verdade, dedicando a vida para fazer um trabalho significativo e gerar trabalhos que podem ser levados a sério e, com isso, evitar vários dos problemas que nós passamos. A gente pode mencionar os comentários aí recentes da CPB, especialmente o comentário de Apocalipse, que está em algum lugar aqui, como revelação de Jesus Cristo, do pastor Ranko Stefanovic, maior autoridade em Apocalipse hoje. Por que você não prefere comprar um livro desse a assistir vídeo ruim na internet? Vai te decepcionar menos. Que Deus abençoe e nos ajude a nos acautelar contra falsas interpretações que não nos deixam sem consequências. Forte abraço.